E deste modo, a Confissão de Fé de Westminster sintetizou a interpretação reformada, calvinista. Eu cito duas passagens agora da Confissão de Fé. Primeiro está no capítulo 3, parágrafo 1º da Confissão, diz assim: desde toda a eternidade, um pouquinho de água aqui. Desde toda a eternidade, Deus, pelo sábio e santo conselho de sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Isso é a verdade número 1. Sim, tudo que acontece, tudo que existe, que veio a existir, faz parte do decreto de Deus. Ele ordenou livre e inalteravelmente tudo isso. Acabou aqui? Não, tem a segunda parte da declaração. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Isso aqui é calvinismo puro. Isso aqui é construído em cima de João Calvino, mas muito mais em cima da própria Bíblia, como nós veremos, se Deus permitir, no nosso próximo programa. Então, as duas verdades são sustentadas. Deus decretou todas as coisas. Isso parece fazer dele o autor do mal, mas ele não é o autor do mal. É assim que o calvinismo se explica, se expõe. Capítulo 5 da Confissão, parágrafo 4, diz assim: a onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus de tal maneira se manifestam na sua providência que esta se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. Ou seja, a providência de Deus se estende até a primeira queda e a todos os pecados dos homens e dos anjos. E isto não por uma mera permissão. Ou seja, não é um... Vou olhar para o outro lado e vocês pequem aí. Não é uma mera permissão. Portanto, a confissão não gosta do termo mera permissão. Mas qual é o termo? É permissão. Não é uma mera permissão. É uma permissão qualificada. Observe, ele diz: e isto não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal que... Então, uma permissão deste modo, uma permissão qualificada, uma permissão tal que, para os seus próprios e santos desígnios, sabe poderosamente os limita, regula, governa em uma múltipla dispensação. Mas essa permissão, a confissão volta ao termo, mas esta permissão, que não é uma mera permissão, mas é uma permissão, esta permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo não pode ser o autor do pecado, nem pode aprová-lo. São duas verdades que soam paradoxais às nossas mentes humanas limitadas. Será que os teólogos de Westminster, eles eram ignorantes? Eles não percebiam que essas duas expressões parecem contraditórias? Será que Calvino, o gênio da reforma, passou isso batido, não percebeu? Não. Eles sabiam exatamente o que estavam falando. Eles estão defendendo duas verdades complementares. Porque a Bíblia defende essas duas verdades complementares. O compromisso dos teólogos, o que é uma mera razão? Não é com a filosofia, é com a Bíblia, com o texto bíblico. O que diz a Bíblia sobre o mal, sobre a origem do mal? Nós vamos falar bem rapidamente aqui, como já disse, no próximo programa, nós vamos entrar nos detalhes maiores. Primeiramente, então, nenhum texto bíblico atribui causalidade do mal a Deus. Aqueles que defendem isso o fazem por meios de argumentos filosóficos, ou ilustrações sobre comparar Deus com o escritor de uma história, como se fosse possível comparar Deus com um escritor humano. Não há nenhuma referência bíblica mostrando que Deus é o autor do mal moral. Em segundo lugar, alguns textos claramente mostram que Deus não pode ser o autor do mal. Primeiramente, aqui, seguindo o raciocínio de Calvino, o texto de Gênesis, que fala o tempo todo: viu Deus que tudo era muito bom, tudo era bom, tudo era bom. No final, no capítulo 1 de Gênesis, verso 31, diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Calvino diz:
Deus está declarando sua criação boa para que ninguém pense que o mal, de alguma maneira, é intrínseco. Para que ninguém pense que vem no pacote da criação. Precisa entender que o mal é um intruso. E por ser um intruso, pode ser extirpado. Se ele não é um intruso, se ele faz parte, não pode ser extirpado. O amplo, quase infinito testemunho da Escritura está sempre apontando para a bondade de Deus. Sempre. Quando o jovem rico falou para Jesus, bom mestre, né, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse, só tem um bom, é Deus. Veja, não há dúvida. O caráter de Deus é plenamente bom, Cristo diz. E tudo o que Deus criou é bom. Deus não criou nada mal. 1 Timóteo 4,4 diz, pois tudo que Deus criou é bom. E recebido com ação de graça, nada é recusado. Está falando de alimentos, de uma forma geral. Mas o princípio genérico usado aqui para defender a ideia de que o alimento não é ruim, é porque tudo que Deus criou é bom. Da origem da criação só sai o que é o bem. E cito mais uma vez o texto que o próprio Calvino usou, né, para mostrar que Deus não pode ser considerado autor do mal, que é justamente Tiago 1, 13 até o 17, diz assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Outro dia eu vi um texto na internet, Deus, o autor da tentação. Bom, risca fora o texto aqui, né? Tem jeito, risca fora. Ninguém diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, Tiago diz, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Não pisca, um pouco bom, um pouco mal, não pisca, não há variação, não há sombra de mudança. Ou seja, Tiago aqui, exegeticamente podemos dizer, está contrastando a origem da pecaminosidade humana do próprio homem com a fonte de todo o bem que só pode ser Deus. A conclusão hermenêutica necessária é: o mal não pode proceder de Deus, porque se procedesse de Deus, Deus teria que mudar sua essência. Ele não poderia mais ser o Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de mudança. Se o mal procede de alguma maneira de Deus, isso significa que Deus mudou sua essência. Esse é um argumento, para mim, definitivo. É um argumento teológico e exegético. Do texto para a teologia. Mas alguém pergunta, mas Isaías 45:7 não diz explicitamente que Deus é o criador do mal, né? Está lá o texto, fala assim, Isaías 45:7, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Está vendo? Tá, eu crio o paz e crio o mal. O Calvino acabou de explicar, né? Essa dizer, não cria uma celeuma em torno desse termo mal aqui, porque esse termo mal aqui não significa mal moral, não significa pecado, não significa malignidade. Significa o quê? O contrário de paz. Ele diz, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. O contrário da paz. Portanto, as tragédias, as catástrofes. No caso específico de Israel, significava a invasão dos exércitos inimigos, que é um ponto extremamente importante ser analisado, como nós faremos em tempo oportuno. Eu creio que Abacuque entendeu bem essa relação entre o mal moral, né, e o mal como calamidade. E ele diz assim, Abacuque 1, verso 12, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor,
para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. E a opressão não podes contemplar. Aí Abacuque pergunta, por que então permites, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? A pergunta de Abacuque é, por que o Senhor está demorando tanto para fazer justiça contra os nossos inimigos? Já que o Senhor é puro de olhos e não pode ver o mal. A relação é, Deus não pode ser nunca o autor do mal moral, mas Deus é sim o autor do mal circunstancial, como catástrofe, como qualquer tipo de disciplina, inclusive, que vem contra o povo de Deus.